Olá, estamos hoje falando uma história muito importante, que são os 200 anos da imigração alemã no Brasil. Para falar dessa temática, eu trouxe duas pessoas muito especiais que estão muito envolvidas com essa história dos 200 anos, embora Blumenau tenha 174 anos, que vamos celebrar agora no dia 2 de setembro, mas elas têm uma contribuição muito grande. Marco Schroeder, que está conosco, há muitos anos eu o conheço, há mais de 40 anos, quando ele era um jovenzinho que procurou o arquivo de Blumenau. Então, tempo voa. Tempo voa. E também, eu só gostaria de dizer que o Marco está tão envolvido com a história que ele é o presidente do Instituto Histórico de Blumenau. E outra personagem que eu gosto muito, que é a Selma Rutzen. Sem ela, nós não estaríamos lendo tanto material, tantos temas que estão sendo apresentados para nós, que é a tradução. Então, para falar de 200 anos da imigração alemã no Brasil, é preciso entender por que eles vieram. O que vieram fazer aqui? O que se passava na Europa para que eles viessem para o Brasil. E nós temos que entender que o contexto é o seguinte. A Europa, no início do século XIX, estava passando por uma situação bastante desagradável, que eram as invasões napoleônicas. E, naturalmente, essa invasão de Napoleão motivou uma série de fatores. Outro motivo seria o advento da Revolução Industrial, que estava começando a entrar na Alemanha. Outra situação, com essa Revolução Industrial, o que vai gerar? Os artífices, que eram os produtores de produtos têxteis, de uma série de ações que atendiam às demandas daquelas regiões, vão perder o seu emprego. E com a queda de Napoleão Bonaparte, nós vamos ver que as terras estavam agora passando para as mãos dos seus proprietários, que não estavam mais interessados em deixar os seus colonos, os meeiros, a estar nessas terras. Não é que eles não deixavam, eles tinham que pagar impostos. E nesse tempo, a gente fala muito em Alemanha, mas a Alemanha não existia como uma área territorial definida. Ela era composta por principados, sob domínio de uma pessoa, que eram os resquícios do sistema feudal, e cidades livres, como Lübeck, Frankfurt. Então, essas cidades eram as grandes metrópoles onde as pessoas que estavam agora desempregadas e com questões de sobrevivência vão para esse centro, havendo um inchaço muito grande nessas regiões de metrópoles. Então, o que ocorre? Agora vamos dar um passo no Brasil. O Brasil, nessa época, estava sob o regime colonialista. E aí volta novamente a pessoa do nosso Napoleão. Como as invasões napoleônicas da época invadiram vários países, Napoleão estava também querendo invadir a região de Portugal. Querendo não, como ele o fez. Mas a corte portuguesa não queria ser dominada por Napoleão, então a solução seria vir para o Brasil. E aconteceu, então, que o príncipe Dom João, com toda a corte da Dona Maria I, que não estava num estado de saúde muito agradável, então a gestão estava mais para o Dom João, e vieram para o Brasil. É aí que nós vamos ter a primeira medida para a entrada dos imigrantes ou dos alemães, ou dos europeus, porque uma lei de novembro de 1808 permitia a entrada de estrangeiros oficialmente. Antes até vinham, como ocorreu, porém não era algo oficial. Outras medidas foi abrir os portos das nações amigas. Eu sempre digo que, para nós, o Dom João VI, a vinda da corte, foi ótimo, porque ela vai nos abrir campo para nós depois lutarmos pela nossa independência, como ela acontece,
Banco do Brasil, que não existia, universidade, Biblioteca Nacional. Então, nós tivemos o desenvolvimento em várias regiões, principalmente nos maiores centros. Então, a vinda da família real para o Brasil foi ótimo para nós brasileiros, evidentemente. Quando chegamos em 1815, o Congresso de Viena estava querendo, pós essa dominação de Napoleão, a sua queda, se organizar na Europa. E aonde está o rei de Portugal? Está no Brasil. Então, começa agora as exigências da corte de Portugal para a volta de Dom João para o retorno do seu país. Nesse meio tempo, o filho de Dom João, o Dom Pedro, futuro Pedro I, havia, em 1817, casado com Leopoldina, que é uma mulher que nós não podemos deixar de citar, que estava, então, agora casou, e com essa tentativa de retorno da família real para Portugal, o Dom Pedro assume, então, o controle aqui da colônia, e Dom João VI, na sua saída, diz a Dom Pedro: Pedro, se o Brasil se separar de Portugal, antes seja para ti, meu filho, que me hás de respeitar. E assim acontece que nós temos a nossa independência, mas com uma interferência muito grande da dona Leopoldina. E é nesse pacote agora que, quando vai Dom Pedro governar o Brasil como primeiro imperador, ele estava numa situação precaríssima. Com que dinheiro, se o Banco do Brasil, tudo que tinha, as cortes levaram esse dinheiro? Com que guarda, com que segurança ele teria para controlar a defesa do país se nós não tínhamos soldados? Com que forma econômica ele poderia gerenciar esse país tão novo, uma nação tão múltipla, que era de uma extensão territorial, se não tinha mais a frota? Então, começamos agora, com o apoio da Inglaterra, a iniciar o nosso projeto. Mas precisava de gente para ocupar, dentro de um projeto político, econômico, cultural e militar. E surge, então, agora a ideia de trazer mercenários para garantir a segurança. Mas isso, para a época, não ficava bem. Era necessário que se fizesse, então, um pano de fundo que se chama colonização. E é a partir daí que nós vamos ter o projeto de colonização que estamos celebrando agora, os 200 anos da imigração alemã, que vai se estender em todo o território brasileiro, principalmente na região sul. E é em torno dessa questão que eu vou conversar agora com Marcos, com Selma Hutzen, para que eles nos deem agora uma visão do que eles fazem, para que nós possamos ter maior conhecimento dessa imigração no Brasil, porque cada um deles tem uma participação muito grande. E eu perguntaria para Marcos. Marcos, eu que o conheço há tantos anos, e você sempre foi uma pessoa interessada. Lembro que você, residindo em Rio do Sul, passava pela Estrada Velha, fotografava as antigas casas, preocupado já na época que deveríamos cuidar, alguém deveria estar sensibilizado. Ao longo desse tempo, muita história aconteceu. Então, a fala é sua, para falar um pouco dessa sua vivência e o que você tem colaborado nos dias de hoje, que é importante que as pessoas conheçam, em torno da imigração. Muito bem, obrigado pelo convite. Muito satisfeito em poder contribuir e colocar um pouquinho do meu trabalho, que eu faço já há tantos anos, como tu bem colocaste. Na verdade, já da época de juventude, de adolescente, me motivava a descobrir de onde viemos, por que somos desse jeito, etc. Então, essa curiosidade, essa busca, esse gosto pela descoberta sempre me motivou. Naquela ocasião, inclusive, quando eu vim de Rio do Sul para Blumenau pela Estrada Velha, eu trouxe comigo minha avó e ela dizia, então, nessa casa morava a família tal, nessa casa morava a família tal. São informações que ficaram, então, registradas
E isso foi, acredito, em 81, 82, ou seja, então mais de 40 anos. E pelo menos agora está guardado, está registrado, está preservado. E essa é a minha preocupação também, não só com as casas, que né, a gente tem aqui na região de Blumenau, ou no Vale do Itajaí, ou Santa Catarina, o maior número de casas em Chaimel fora da Alemanha. E a gente pode tratar as casas em Chaimel como uma espécie em extinção, lamentavelmente, né? Eu lembro quando eu vim para Blumenau, e também já resido aqui há mais de 30 anos, eu passo nos locais e digo, aqui tinha uma casa em Chaimel. Então, não faz tanto tempo assim. E aí sempre busquei, na ocasião, através de cartas, visitas em arquivos, cemitérios, conheço quase todos eles aqui da região, para fazer a pesquisa de genealogia. Fiz essa busca pelos diversos ramos que compõem a nossa família, visitando muitas vezes o arquivo, e hoje em dia a coisa mudou, facilitou tremendamente, porque grande parte da documentação está digitalizada, a gente tem acesso ao Arquivo Nacional, Biblioteca Nacional, a Hemeroteca, o próprio arquivo já tem um grande volume de documentos e imagens digitalizadas, está preparando um lançamento em breve também, vai facilitar muito a pesquisa de todos aqueles que se interessam pela história da sua própria família, como eu comecei, e aí vai expandindo para a história, para o patrimônio, da herança cultural de toda uma região. Muito legal. Mas eu vejo que você tem uma participação muito grande nessas suas pesquisas nos arquivos internacionais da Alemanha. E tem sido uma revelação muito rica do que você tem nos trazido. É impressionante, porque sempre tem coisas novas que a gente pode descobrir. Nos últimos anos, pelo trabalho que a gente desenvolveu através do IHB, do Instituto Histórico de Blumenau, sobre o Dr. Blumenau, sobre Blumenau, sobre o Fritz Miller. Então, uma série de documentos e informações inéditas. Esse ano nós conseguimos, recentemente, cartas de Fritz Miller para os seus colegas pesquisadores da Europa. Então, pelo fato de eu conseguir entender o alemão, e inclusive o alemão Zitterling, ou gótico, né, aquela letra antiga, eu consigo ler e identificar do que se trata. E a partir disso levar então esses documentos para o arquivo, e a Selma inclusive já traduziu vários deles. Então é muito legal que a gente ainda consegue descobrir. Inclusive agora recentemente também, Sueli, no Arquivo Nacional, né, descobrimos novos documentos sobre a história de Blumenau, que em breve serão publicados para o conhecimento de todo mundo. É esse laço que nos une, que nos permite, vocês como voluntários, que nos ajudam muito. E esse ato de você trazer o material ainda no idioma alemão, aí nós temos a nossa fada, que transforma em leitura no português. Mas, muitas vezes, antes da nossa fada traduzir, nós temos o seu Kurt Öckerbaum, que não podemos esquecer desse senhor, que já está lá com quase os seus 90 anos, mas que é um dos poucos que está lendo o manuscrito em Zitterling. É isso mesmo. E o seu Kurt Öckerbaum, ele está... E fez, assim, um material que nós trouxemos de Wolfenbüttel. Ah, sim, o acervo do Dr. Blumenau, né? O acervo que foi levado para lá. E ele, então, transformou do manuscrito para o latino. E aí a fada madrinha, que é a Selma. E é um acervo que nós conseguimos no ano 2000, se eu não me engano. Exato. Estamos trabalhando com ele até hoje. Até hoje. E sempre é novidade. Eu sou franca em dizer que eu estou conhecendo dois Blumenau. O Blumenau administrador e o Blumenau pós saída da colônia, que é uma outra personalidade. E tudo isso, como que a gente está tendo conhecimento? Com essa transformação que nós, na nossa região, são poucas as pessoas que ainda leem, que ainda dominam a língua germânica, e a Selma é uma dessas nossas tradutoras. Eu gostaria que você nos desse, assim, uma ideia do que é para você, o que significa traduzir e sentir, porque você lida com as emoções também da tradução, né? O que o autor, o sentimento... Fala um pouquinho para nós sobre isso. Então, o prazer de entender é muito grande,
prazer de entender o texto e poder entrar nele, vivenciar ele, viver ele. Porque a minha origem também tem tudo a ver com aquilo que os textos do Blumenau, dessa colonização toda, contempla. A minha origem também tem muito disso. E como eu estudei o alemão desde o 2º grau, naquela época se chamava 2º grau, aliás, no ginásio eu já tive alemão, então eu consigo entrar nesses textos, aliando o estudo com a vivência. E o prazer de levar esses conhecimentos que estão contidos nesses textos para a população de hoje, sem dúvida, é muito grande. Por quê? Dr. Blumenau pensou em prosperidade quando ele veio aqui para o Brasil. Ele era um visionário e pensava em proporcionar bem-estar às pessoas. Mas, lá pelas tantas, ele fala em prosperidade. Ou seja, como que uma ilha que deveria ser bem-sucedida. Poucas pessoas têm acesso no alemão ou entendem esse alemão que ele escreveu e se referiu a se transformar isso aqui numa terra próspera. Basta conhecermos hoje a região e basta conhecermos Blumenau para ver como que ele, as ideias dele se transformaram em realidade. Bom, aí provavelmente se eu não atuasse ali como aqui traz isso para o português, o Marcos teria acesso. A Sueli já não teria mais. A Sueli, o alemão dela é limitado, digamos assim, né? Com toda certeza. E assim teríamos uma meia dúzia de pessoas que entenderiam isso. É minha obrigação não pensar em mim, pensar na coletividade. Precisamos que a população, precisamos que nossos jovens entendam isso, que as nossas pessoas que tomam decisões, que formam opiniões, que elas entendam, que elas possam ler isso e pensar que há quase 170 anos, Dr. Blumenau já veio com esse ideal de transformar isso aqui numa prosperidade. Como poucas colônias americanas do Novo Mundo. Um sucesso que Blumenau teve, são raros os casos, tanto nos Estados Unidos quanto na América Latina. Da prosperidade. Até mesmo o Rio Grande do Sul, Sim. Ele não pensou, a colonização alemã no Rio Grande do Sul não tinha esse foco, esse objetivo de se tornar próspero. Era apenas assim com a visão da ocupação, uma vida melhor para o nosso povo alemão. E trouxeram eles dessa forma. Então, esse é o prazer de deixar isso à disposição da coletividade. E o que você disse tem muito de importância, porque essa nossa juventude, ela hoje está vivendo um outro tempo, ela está numa conjuntura diferenciada, onde nós estamos muito virtuais, e nós queremos tudo virtuais. E a importância de trazer essa história, nós não estamos aqui para poder somente ovacionar a colonização alemã, mas a importância dessa colonização, não só na região do Grande Vale Itajaí, como também no sul do estado, como na região de Joinville, como na região do oeste, que já é uma migração que veio do Rio Grande do Sul, com comportamentos diferentes. Eles lá dançam CTG, e nós aqui temos ainda, mantemos... Lá eles têm o Kerb e aqui nós temos os clubes de caceitiro. Exato, nós aqui queremos manter essa história, porque é dela que nós vamos nos alimentar para levar para as futuras gerações e valorizar. Se hoje existe essa cidade que gera emprego, que tem uma infinidade de aspectos culturais, que tem nos dado tanto prazer, qualidade de vida, isso tudo, se nós, blumenauenses e os nossos migrantes, não amarem essa cidade, não interpretar que ela agora é sua, porque todos nós somos migrantes, né? Viemos de algum lugar. E se nós não cuidarmos dessa cidade, nós vamos perder esse sentimento de pertença. Eu costumo dizer, e tenho certeza disso, e eu tenho certeza que vocês também,
que quem não tem passado não entende o presente e não tem futuro. Esse é o ponto. Então, nós precisamos entender por que hoje a região, o estado, é o que é. Já veio, com a imigração aqui para essa região, uma que era a facilidade dos portos próximos, que trouxe os imigrantes e que, junto com os imigrantes, vieram cientistas, veio Fritz Müller, vieram engenheiros, arquitetos, que trouxeram já uma gama de conhecimentos na área Não era da colono, ciência. né? Não era colono. E não eram colonos, né? E que hoje se propaga, ou seja, a Alemanha já tinha isso, eles trouxeram para cá. Nós precisamos entender isso. E isso, nos textos, nos deixa isso muito claro. E nós precisamos nos aprofundar também na leitura. Mas essa cultura, esse hábito das plantas para fins medicinais, esse contexto foi trazido. E nós precisamos... E existe isso até hoje, esse sentimento de pertença, espírito colaborativo. Temos o exemplo do Kulturverein, que era o irmão do Fritz Müller e o próprio Fritz Müller, que lideraram isso, que aí trouxeram técnicas para a época avançadas, modernas, de cultivo, ou quais as espécies que eles deveriam plantar, como eles deveriam plantar. Melhorar a qualidade da raça. Das raças, a importação de gado, que veio em 1905, 1910, isso. Pelo Rutzen e pelo Hart. Então, o Rutzen, então, isso melhorou muito a produtividade, a prosperidade dos colonos, e aí a importância do próprio rio para levar esses produtos para os portos e levar para o Rio de Janeiro e São Paulo. Então, esse espírito associativista foi o diferencial e continua sendo para que Blumenau tenha sucesso. Inclusive, a gente tem exemplos recentes, e todo mundo conhece, da própria Oktoberfest. Ou de outros eventos que aqui em Blumenau tem várias entidades e que o pessoal, a gente diz, pega junto. Isso faz a diferença, isso garante o sucesso, que as pessoas se envolvem e participam. Tanto é verdade que o coletivo, o associativismo, que você pode observar que aqui na região existe pouca emigração, ou seja, os originários aqui, poucos vão para outros lugares a fim de procurar qualidade de vida, prosperidade, salvo alguns que vão estudar, que vão se aperfeiçoar naquilo que já foi trazido originalmente aqui para aproveitando essa fala de falar do associativismo e o que hoje nós temos, fazendo a ponte passado e presente, quando nós falamos teatro, não é de hoje. O teatro já vem lá de 1860. E é uma entidade privada. Que sobreviveu e está aí forte. Está aí forte. Quando falamos esporte, não é de hoje. O esporte nasceu lá em 1873 com o Turnverein. Quando nós falamos no canto, tínhamos nas igrejas luteranas na época, que os primeiros 26 anos era exclusivamente a igreja luterana, que estava dominando, que morava toda a região. Quando falamos da cultura, do Kulturverein, ele começa com essa assistência, dando ao colono, depois os comerciantes também se envolvem, e hoje o que é? A CIB. Isso. Ou da saúde. Da saúde, também. O Krankenverein, uma sociedade lá de 1873 também, que deu origem ao Hospital Santo Antônio de hoje. Ou as escolas, né? A gente tem vários exemplos. Né? Gente, o que nós somos hoje, nós estamos dando continuidade àquilo que os nossos antepassados nos legaram. E é esse legado que a gente precisa... O esforço deles. Né? Exato. Como que se justifica uma cidade que não estamos nem com 300 mil habitantes? Já estamos, sim. 4 hospitais. Né? De ponta. De ponta. E fazendo cirurgias e um material de primeira,
né, de linha. Ah, sim. Então, nós somos muito criativos. Muitas vezes a nossa criatividade, como nós somos pioneiros na eletricidade, pioneiros na telefonia, no rádio, na TV, na indústria, como se justifica uma indústria no século XIX, 3 indústrias na área têxtil, se não tem algodão, se não tem maquinário, como que nós... Então, é essa riqueza que nós temos que manter viva e que a nossa juventude precisa estar consciente. O nosso passado, ele serve como impulsionador para nos dirigir para o futuro. E aí entra o papel de entender o que foi escrito na época. Porque se não tivesse escrito, se perderiam essas informações, né? E se tornaria uma cidade de ninguém. De todos sem referências. E de ninguém. Então, esse acesso que é mantido pelo Arquivo Histórico, pelo Instituto de História de Blumenau, pelas traduções que a gente tem feito, a maioria em trabalho voluntário, Marcos em trabalho voluntário. Esse conjunto de informações, esse contexto faz com que não esqueçamos o passado para entender o presente e planejar o futuro. Muito bem. É importante que jovens e pessoas maduras também entendam e leiam. E uma forma de também socializar essa história toda, essa saga, que eu diria, das pessoas, essas traduções nos revelam que a vida deles não foi fácil. Gente, quantas lágrimas! Será que aquelas mulheres queriam vir para cá, trabalhar na roça, deixar os parentes sem recursos? E nós aqui mantemos viva essa nossa tradição muito forte, porque nós fomos ocupando uma área num vale onde temos o Planalto e temos a saída para o mar. O resto nós estamos dentro de uma cadeia de montanhas. E isso favoreceu que nós mantivéssemos mais firmes dentro das nossas manifestações culturais também, né? E o blumenauense, ele é diferente. Nesse seu aspecto de... Ele tem orgulho de ser blumenauense. O vale todo, né? Isso. Porque, claro, tudo se originou de Blumenau, Sim. né? Mas isso a gente percebe que outras regiões do país, né? Aqui a gente tem um jeito de ser. Jeito de falar. Nós somos muito exigentes. Isso me faz lembrar que se constrói qualquer obra pública, a gente nunca está satisfeito. Podia ter sido assim, podia ter sido melhor, né? Porque o Marcos falou de que não só Blumenau, como se estendeu a todo o vale, né? Constantemente nos escritos que me passam na mão, agora, por exemplo, estou trabalhando numa obra de tradução, num projeto de tradução de jornais, na sequência. Então, como isso foi se difundindo, saiu daqui do vale e foi se estendendo, aliás, com certa rapidez. Dr. Blumenau chegou no ano 50, 1850. Em 1870, já os alemães dominavam uma grande parte da região. Os italianos um lado, os alemães de outro, mas essa colonização europeia chegou muito forte e se compreende até hoje no Alto Vale, né? E como o Dr. Blumenau e seus companheiros diversos, agora me ocorre Zahlinger, como eles procuraram o interior. Planalto. Ah, sim. Eles falam sempre, constantemente, do Hochland. O Hochland é o Planalto, e como eles procuraram ir para aqueles lados. Eu lembrei agora de uma passagem em que um deles queria ir ao Hochland, e ele descreve o que vem a ser hoje a Serra da Santinha, digamos assim. Sim. Então, apenas as mulas passavam por aqueles rochedos e, quando chegavam no ponto mais crítico, quem estivesse no caminho deveria soltar um tiro para que do outro lado, se alguém estivesse descendo ou subindo, não ocupasse a trilha da mula, porque só havia muito lugar estreito para uma mula passar. Se houvesse encontro, como é que seria? Então, esse avançar também,
esse ir para dentro para o interior, levar oportunidades, explorar a criação de gado, por exemplo. Levar e trazer o produto do Planalto, né? Sim. Então já havia uma troca, não era uma viagem sem trazer um produto. Então levava-se sal, levava-se açúcar, esse material todo que lá era carente, e trazia-se charque, trazia-se outros produtos, couro, que era de lá. E aí, nessa sua fala, eu estou lembrando que essa vontade de entrar para o interior deu origem ao quê? Que já estava planejado lá em 1872, numa conversa entre o Fritz Miller e o Emil Odebrecht, que é outro personagem que nós não podemos deixar de falar, que a gente vai falar numa outra oportunidade, né? A Estrada de Ferro. E ela estava planejada para ir até a Argentina. Gente, naquela época... Até Antofagasta, no Chile. Imagina. Exato. Se pensava grande. E outra ia sair de Porto Alegre pelo nosso litoral, passar por Florianópolis, Laguna, Brusque. As duas deveriam... O projeto era para que as duas se encontrassem. Isso, era uma Imagina espinha. a infraestrutura disso, era uma coisa extraordinária. Então, são aspectos históricos que a gente não pode perder, não pode deixar de lembrar hoje, porque na época, certamente a carência era muito maior, mas havia focos, havia objetivos firmes de serem seguidos, porque apenas esses dariam oportunidade ao povo que veio para cá. E projetos de longo prazo, de alto valor, mas de longo prazo, que daria um benefício para as décadas seguintes, né? Não é um projeto de poucos anos, é um projeto de longo prazo. E se formos olhar nessas empresas que já existiram, eles surgiram, mas sempre dentro dessa ideia de comunidade, de associados. Claro. Nunca tem um líder só. O vapor? Exato. Já fizeram o transporte fluvial também era uma sociedade por cotas. Sempre o pessoal aqui resolvia seus próprios problemas, se cotizavam, o pessoal entrava com uma grana para viabilizar o projeto para beneficiar a população toda. Imagine, em 1907, nós tínhamos um banco agrícola, um banco tipo Caixa Econômica para dar assistência ao colono, o comerciante que mantinha esse banco, que mais tarde foi vendido para o extinto Banco Inco e hoje é Bradesco, enfim. Então, essa história toda que nos faz sentir o quanto Blumenau é pujante. E ela não pode deixar de valorizar todas essas informações. Ainda não falamos das escolas. Já foi mencionado. Os hospitais, ou a rede, a assistência à saúde, entre elas o Hospital Santo Antônio, a maternidade, depois o Hospital Santa Catarina, todos eles foram obras desses imigrantes. Que nós hoje estamos usufruindo. Estamos usufruindo. Não falamos ainda da rede educacional, que foram trazidos pelos imigrantes. Não se esperou isso precisa vir do governo. Isso está documentado. Os documentos em alemão comprovam isso, que aqui se fez acontecer a educação. Criava a comunidade, a igreja e a escola, sempre juntos. Exato. E essa importância da educação veio justamente com o pastor Faulhaber, que ele, então, desencadeou mais de 20 escolas, que eram as Gemeindeschule, que ficavam nos interiores, dentro desse projeto, igreja, escola e sociedade e o comércio. O comércio normalmente tinha um salão grande, que era para baile, para os eventos, e a sociedade de atiradores lá estavam desenvolvendo as suas atividades até que tivesse um momento economicamente estável para eles terem a sua própria sede. E hoje ainda temos mais de 35 sociedades de atiradores. Então, é a continuação. E a mais antiga é o do Tabajara, de 1859. Exato. Ela nasceu dentro de um grupo de liderança de elite da época e continua. Mas não deixou de ser uma sociedade de atiradores, que ali era a sala de visita da Blumenau Colônia. E nós tivemos também personagens como o Conde D, que esteve visitando aqui em 1884. Foi uma festa enorme. E tudo isso... Nós estamos com o nosso tempo quase acabando. Nós temos que sugerir leituras para
que conheçam tudo isso. Leiam Blumenau em cadernos, ele já está no formato virtual. Ou eu agora me permita até fazer um parênteses, Sueli, que talvez a pessoa possa dar de presente para os seus pais, para os seus tios, para os seus avós, a assinatura. Porque sempre é uma leitura muito interessante. Exato. Além de ser uma literatura interessante, tudo que Selma fala para nós está escrito lá, porque ela já traduziu, nós publicamos. Imagine, no Brasil inteiro, nós somos a única região, a única cidade que mantém uma revista desse nível há 65 anos. Uma das mais antigas do país em circulação, né? E ininterrupto, nós não paramos. Sempre ela foi produzida. E se alguém estiver interessado em assiná-la, na biblioteca pública, ou entrando no arquivo, indo ao arquivo histórico, que é outro espaço onde as pessoas podem conhecer essa história. E nós estamos agora, como você já mencionou, organizando eu diria assim, tudo que nós podemos reunir, que já está trabalhado, nós estamos colocando numa base para que o blumenauense, qualquer parte do mundo possa acessar. Inclusive, agora nós temos o Silvio Zimmermann, que está em Luxemburgo. Ele está diariamente acessando essa base, que é uma fonte de riqueza para todos. Muito grande. A gente não está aqui para ovacionar os alemães, nada disso. Nós estamos aqui contando a história. Contando a história e procurando sensibilizar a todos, né? Porque nós apenas pincelamos. É uma história rica. E também ela tem, como uma cidade que está com 174 anos, formando isso, que nós temos também os nossos obstáculos, que as cheias. Claro. Nós já estamos com mais de 110 enchentes acima de 10 metros. E sempre superamos. E sempre superamos. Não é que a gente está dizendo superamos porque nós somos os bons. Não. É que nós temos que dar sequência à vida. E a organização, nós estamos ajudando as cidades lá do Rio Grande do Sul, levando o nosso conhecimento que a vida, que os eventos nos ensinaram. E esse é um dos motivos porque também não podemos deixar de festejar, de celebrar os 200 anos da imigração. Nós somos um povo minoritário nesse país, nós não somos nenhuma maioria, nós somos minoria, mas temos contribuições grandiosas e está registrado, isso não se fala da boca para fora. É o nosso jeito de ser brasileiro. É o nosso jeito de ser brasileiro. Nós adaptamos o idioma e fomos em frente. E às vezes, mas como eles são fechados, como eles são sérios, né? Sim. Isso também é a nossa maneira de ser. Das cores que nós usamos, por que nós celebramos os nossos desfiles de 2 de setembro, é para manter viva essa história, que é a história de todos. Os que chegam também, eles se apaixonam por Blumenau. E nesse ato de apaixonar, não é só o emprego, mas sim amar a cidade, cuidar dela de todas as formas, né? Legal. Mas, queridos, muito obrigada. Foi um prazer enorme tê-los aqui e a gente vai voltar a conversar com outras temáticas que nós deixamos de falar. E até se os que estão nos assistindo estiverem interessados, podem sugerir para nós temas para que nós possamos desenvolvê-los. Sempre nesse grupo agradável. Muito obrigado. Obrigada.